Imagina uma fazenda enorme, isolada no meio do mato, cercada por hectares e mais hectares de soja balançando com o vento. Um lugar bonito de dia, mas que à noite, muda completamente. O som dos grilos desaparece, o vento fica parado, e uma sensação estranha começa a tomar conta do ar, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse observando cada passo seu. Agora, pensa numa família rica, tradicional, daquelas que todo mundo na cidade pequena conhece. Os Souza Machado. Milionários do agronegócio, donos de uma das maiores fazendas do interior de Santa Catarina. O tipo de família que parece ter tudo sob controle, até que nasce o 7º filho. Desde pequeno, ele era diferente. Silencioso. Os olhos dele pareciam ver além. Tinha algo ali. Algo que ninguém conseguia explicar, mas que todo mundo sentia. A mãe, super religiosa, dizia que era uma bênção. O pai, um homem bruto, via aquilo como fraqueza. Os irmãos? Mantinham distância. Como se sentissem que algo ruim ia acontecer. E aconteceu. Na noite em que ele completou 18 anos, a lua cheia apareceu mais brilhante do que nunca. Uma noite abafada, com o céu limpo e um silêncio estranho no ar. Os funcionários da fazenda estavam acostumados com barulhos, tratores, bois, cigarras, mas naquela noite, não se ouvia nada. Nem mesmo o latido dos cachorros. Foi como se tudo tivesse congelado. E foi aí que os gritos começaram. Não foi um grito qualquer. Foi um grito que veio da mata, rasgando o silêncio da noite como uma navalha. Um som que parecia meio humano, meio animal. Algo desesperador. Os trabalhadores correram para ver o que era, achando que algum bicho tinha atacado o gado. Mas o que encontraram, não era um boi, nem um lobo. Era um dos peões da fazenda, completamente dilacerado. Rasgado como se tivesse sido atacado por uma fera selvagem. Só que ninguém viu a tal fera. Ninguém, exceto ele. O 7º filho estava ali, parado, com as roupas cobertas de sangue. Os olhos brilhando sob a luz da lua. E um sorriso que não pertencia a nenhum ser humano. Desde aquela noite, a cada lua cheia, alguém sumia. Ou era encontrado em pedaços. Sempre alguém que trabalhava na fazenda. E o que antes era uma suspeita, virou um segredo sombrio que a família fez de tudo para esconder. Mas os boatos começaram a circular. Histórias de um lobisomem. De um monstro que se esconde entre os humanos. E de um herdeiro amaldiçoado, que trazia a morte em cada transformação. A fazenda do Souza Machado era um mundo à parte. Escondida no coração do interior de Santa Catarina, parecia um império isolado, com suas plantações intermináveis de soja que iam além do que os olhos podiam alcançar. Cercada por uma cerca alta de arame farpado, com placas que diziam, propriedade privada em letras grandes e enferrujadas, a entrada já deixava claro, ali ninguém entrava sem ser convidado. No meio daquela vastidão, uma casa gigantesca se erguia como um castelo moderno. 2 andares, varanda de madeira, janelas altas, piscina nos fundos. Mas, apesar da aparência luxuosa, tinha algo estranho naquele lugar. Um silêncio pesado. Um cheiro de coisa antiga. O tipo de ambiente que faz a pele arrepiar mesmo com o sol brilhando lá fora. Durante o dia, a fazenda era movimentada. Máquinas colheitadeiras, tratores, caminhões indo e vindo. Os trabalhadores não paravam um segundo. Mas à noite, tudo morria. A movimentação sumia. Os funcionários evitavam andar sozinhos depois das 6 da tarde. E quando a lua cheia se aproximava, muitos pediam folga, inventavam desculpas para ir embora mais cedo. Alguns simplesmente desapareciam e nunca mais voltavam. No centro de tudo isso estava ele, Mateus Souza Machado, o 7º filho. Mateus nasceu no inverno mais rigoroso dos últimos anos. Chovia sem parar. Relâmpagos cortavam o céu como facas brilhantes. A mãe, Dona Clotilde, teve o parto em casa mesmo, com parteira e tudo. Mal o menino chorou, a luz acabou. O relógio da parede parou no exato momento em que ele nasceu, 3h33 da manhã. Os mais velhos da cidade, quando souberam disso, cruzaram os braços e disseram em voz baixa, isso aí não vai dar bom. Crescendo, Mateus era calado, distante. Sempre preferiu os animais à companhia de pessoas. Vivia enfiado no meio do mato, observando os bois, os cães, as aves. Tinha um jeito meio selvagem de ser. Quando ficava bravo, os olhos mudavam. Escureciam. E a voz ficava mais grossa, mais grave. Os irmãos mais velhos tinham medo dele, mas o pai fazia questão de fingir que estava tudo certo. Afinal, ele era o caçula. E era o último herdeiro.
Só que as coisas começaram a sair do controle quando Mateus chegou perto dos 18 anos. Começou com pesadelos violentos. Ele acordava gritando no meio da madrugada, suando, com os lençóis rasgados como se tivesse lutado com alguém. As unhas começaram a crescer mais rápido do que o normal. Os dentes também. E às vezes, ele era visto vagando no meio da plantação, descalço, como se estivesse farejando alguma coisa. O médico da família dizia que era só uma fase difícil. Mas a empregada, uma senhora antiga que trabalhava ali há mais de 30 anos, sussurrava que era maldição. Que existia uma lenda antiga sobre o 7º filho. Que, se não fosse batizado 3 vezes com água benta na primeira lua cheia da vida, ele carregaria a marca da besta. Depois dos 18 anos de Mateus, a fazenda nunca mais foi a mesma. A primeira morte foi tratada como acidente. Um funcionário novo, chamado Elias, foi encontrado no meio da plantação, com o corpo despedaçado. A polícia rural falou em ataque de onça. Mas quem viu de perto, sabia que aquilo não tinha sido obra de nenhum bicho comum. As marcas eram profundas, como se garras gigantes tivessem rasgado o peito do homem. A carne estava arrancada com violência. E havia pegadas, grandes, pesadas, com um formato que não batia com nenhum animal conhecido da região. Na mesma noite, Mateus sumiu por horas. Quando voltou para casa, estava descalço, sujo de barro, com as roupas rasgadas e uma expressão vazia no rosto. Disse que não lembrava de nada. Que tinha ido caminhar e se perdido no escuro. A família abafou o caso. Dinheiro falou mais alto. A polícia engoliu a versão do ataque animal. Mas os peões começaram a falar. Sussurros circulavam entre os galpões. Um deles dizia ter visto uma coisa enorme se arrastando no mato, com os olhos brilhando feito farol. Outro jura ter ouvido uivos na madrugada, vindos da direção da casa principal. Na lua cheia seguinte, outro corpo apareceu. Dessa vez foi Jonas, o tratorista. Encontraram ele perto do celeiro, completamente destroçado. As tripas arrastadas por vários metros, como se tivessem sido saboreadas por uma fera faminta. Não havia sinal de luta, nem de fuga. Só sangue. Muito sangue. Foi aí que o pânico se instalou. Funcionários começaram a pedir demissão em massa. Outros simplesmente sumiram, sem dar satisfação. A velha cozinheira da fazenda trancou a casa e se mandou para a cidade, dizendo que não ia esperar a vez dela chegar. A rotina virou caos. E a cada lua cheia, mais sangue era derramado. Enquanto isso, Mateus mudava. O garoto tímido foi desaparecendo. Dava para ver no olhar. Ele começou a andar curvado, como se o próprio corpo estivesse se adaptando a algo maior. O apetite aumentou de forma absurda. Chegava a devorar 3 pratos no almoço, e ainda saía farejando os corredores da casa como um cão faminto. E quando alguém olhava demais para ele, ele rosnava. De verdade. A mãe entrou em desespero. Trocou os móveis da casa por crucifixos, imagens de santos e velas. Chamou um padre da cidade para benzer tudo. O homem chegou, viu Mateus de perto, e foi embora no mesmo dia, sem dizer uma palavra. O pai, teimoso e orgulhoso, achava que era só frescura. Mandou trazer um médico de Florianópolis. Mas o cara, depois de uma consulta de 40 minutos, saiu pálido. Disse que o menino tinha alterações genéticas incomuns. Nunca mais atenderam as ligações dele. O clima ficou insuportável. Até os bois começaram a agir estranho. Animais que pastavam tranquilos começaram a se agitar nas noites de lua cheia, como se pressentissem a presença de um predador. Vários foram encontrados mortos, com feridas idênticas às dos peões. E Mateus, agora assumia toda a lua cheia. Ninguém sabia onde ele ia. Só aparecia na manhã seguinte, destruído, machucado, com olhos fundos e as mãos sujas de terra e sangue. E o pior? Ele começou a gostar disso. A lua cheia daquele mês nasceu vermelha. Sanguínea. Pesada. Como um aviso silencioso do que estava por vir. A fazenda já estava quase abandonada. Dos 30 e poucos funcionários que ali trabalhavam, restavam 6. A maioria já tinha caído fora, com medo de virar comida de bicho. Os poucos que ficaram, era por necessidade ou desespero. Mateus andava estranho naquela semana. Mais do que o normal. O olhar dele parecia distante, como se estivesse ouvindo uma voz que ninguém mais escutava. Às vezes, parava no meio do corredor, com o nariz pro alto, farejando o ar. Em outras, ficava sentado por horas encarando o nada, com a pele pálida e a respiração pesada. Na noite do massacre, tudo começou com um grito. Aaron, o vigia noturno,
Foi o primeiro. O rádio dele chiou com estática, e logo depois veio o urro, não um grito humano, mas um som gutural, animalesco, que rasgou a madrugada como uma lâmina. Quando encontraram o corpo, não sobrou quase nada. Só a lanterna dele jogada no chão, coberta de sangue, e uma trilha de pedaços espalhados até os fundos do galpão velho. Os peões se armaram com o que tinham, facões, foices, até espingardas de caça. Mas nada podia preparar eles pro que ia sair do mato. Mateus. Ou, o que restava dele. A criatura surgiu entre as árvores com a pele coberta de pelos grossos, os olhos brilhando como faróis demoníacos e dentes que pareciam navalhas. Era ele, mas deformado. O corpo todo curvado, a mandíbula deslocada, os dedos transformados em garras longas e afiadas. Ele não falou. Não rugiu. Só avançou. Em segundos, a chacina começou. Um dos peões teve o pescoço arrancado com um único golpe. Outro foi jogado contra a parede do celeiro com tanta força que o corpo explodiu no impacto. Gritos, tiros, correria, nada adiantava. A fera era rápida demais, forte demais, cruel demais. A família, trancada dentro da casa principal, assistia tudo pela janela. A mãe rezava alto, com as mãos cobertas de sangue, nem sabia se era dela. O pai, antes tão orgulhoso, tremia num canto, segurando uma espingarda que ele mal conseguia levantar. A criatura arrebentou a porta da frente como se fosse feita de papel. Entrou devagar. Farejando. O focinho sangrento se ergueu, sentindo o cheiro dos que um dia chamaram ele de filho. A mãe tentou falar alguma coisa, mas ele só grunhiu, e pulou. Foi um banho de sangue. O pai atirou. Um tiro só. Acertou no ombro da besta. Ela recuou por um segundo, como se sentisse dor, mas depois avançou com mais fúria ainda. O velho caiu, esmagado, com as costelas estourando uma a uma. E no meio da destruição, Mateus voltou. Desnudo. Coberto de sangue e pedaços de carne. Caído no meio da sala, em posição fetal, chorando, tremendo, murmurando o nome da mãe. Mas não havia ninguém mais vivo para ouvir. O massacre na fazenda dos Teixeira virou notícia no estado inteiro. Mas não do jeito que deveria. A polícia chegou só no dia seguinte, alertada por um sobrevivente que correu a noite inteira até o povoado mais próximo. Quando chegaram, encontraram a casa principal destruída, corpos mutilados, e um silêncio pesado que parecia ter engolido a alma do lugar. Nenhuma evidência clara do que realmente aconteceu. Mateus tinha sumido. Nem sinal dele. Nenhum rastro. Nenhuma pegada. Como se a terra tivesse engolido o garoto e toda a verdade junto com ele. Oficialmente, os jornais disseram que foi um ataque de bandidos. Invasores armados que fizeram uma chacina. Mas ninguém da cidade acreditava muito nisso. Quem morava ali perto sabia que havia algo de errado naquela terra fazia tempo. Os gritos nas noites de lua cheia, o cheiro estranho no ar, os animais fugindo do mato. Alguns juravam ter visto uma criatura correndo pelos campos semanas depois, nas madrugadas silenciosas. Uma sombra peluda, enorme, saltando entre os silos e os galpões como se ainda estivesse à espreita. A fazenda foi lacrada. Virou um terreno amaldiçoado, evitado até pelos mais corajosos. O mato cresceu, os tratores enferrujaram, e o nome da família Teixeira virou sinônimo de tragédia. Mas o que ninguém sabia, é que Mateus ainda estava vivo. Ele reapareceu meses depois, numa cidade pequena a 200 quilômetros dali. Sem camisa, coberto de feridas, sujo de barro e sangue seco. Foi encontrado por um caminhoneiro, andando no acostamento com os olhos vazios e a pele queimada pelo sol. Quando perguntaram quem ele era, ele só disse: "Sou o último deles." Ficou internado num hospital psiquiátrico isolado no alto da serra, daqueles bem antigos, longe de tudo. Diziam que ele se recusava a dormir em noites de lua cheia, e que gritava tanto nessas madrugadas que era preciso amarrá-lo na cama. Um dos enfermeiros, curioso, tentou conversar com ele. Levou uma Bíblia e fez perguntas sobre Deus, o demônio, e o que Mateus via quando olhava no espelho. O enfermeiro sumiu naquela noite. E no quarto, encontraram só um bilhete escrito com letras tremidas e borradas de sangue. "O sangue me chamou." E eu respondi: "Agora sou parte da maldição." E ela nunca morre. Nunca. Na semana seguinte, o hospital sofreu um apagão. 3 pacientes desapareceram. O corpo de uma enfermeira foi achado no topo da colina, com marcas de mordidas no rosto, e a carne do peito arrancada com violência. Mateus, de novo, sumiu. Desde então, a cada lua cheia,
as autoridades recebem relatos de ataques brutais em diferentes pontos do interior catarinense. Vítimas dilaceradas, rastros de sangue que somem no meio do mato, urros estranhos vindo de florestas que ninguém ousa entrar à noite. Dizem que ele nunca deixou de correr. E que agora, ele está formando uma matilha. O que começou como mais uma lenda rural. Agora é uma cicatriz viva no coração do interior de Santa Catarina. A história do 7º filho da família Teixeira nunca teve um fim. Ela apenas mudou de forma, de sobrenome, de território. A maldição não acabou com o sangue derramado naquela fazenda. Ao contrário, ela se espalhou. Silenciosa, violenta, impiedosa. Hoje, aquela terra continua abandonada, mas dizem que em noites de lua cheia, se você passar por perto, vai ouvir o som de algo correndo no milharal. Algo grande. Algo que respira fundo, que fareja, que arranha os postes com unhas do tamanho de facas. Ninguém ousa chegar perto. Nem caçadores, nem policiais, nem os mais corajosos moradores da região. Porque todo mundo sabe que aquilo ainda está lá. Esperando. Crescendo. Se multiplicando. Você pode até pensar que está seguro, aí na sua casa, com tudo trancado. Mas, e se a maldição não estivesse mais presa naquela região? E se Mateus já estivesse em outro estado? E se a próxima lua cheia for na sua cidade? Talvez, ele esteja mais perto do que você imagina. Talvez, a próxima história do canal seja sobre você. Então, fica o aviso. Se numa noite silenciosa, no meio da madrugada, você ouvir passos do lado de fora da sua casa, passos pesados, como se algo estivesse arrastando garras pelo chão. Não olhe pela janela. Não acenda a luz. Não respire alto. Apenas reze para não ser o próximo a fazer parte da matilha. Você já ouviu um assovio no meio do mato, quando não tinha ninguém por perto? Pois foi exatamente isso que aconteceu com 3 homens que entraram na Mata Atlântica de Pernambuco achando que poderiam sair ilesos depois de caçar ilegalmente. Eles achavam que estavam sozinhos, até que ouviram aquele assovio seco, direto, como se alguém estivesse logo atrás deles. Um deles, o mais velho, congelou. Disse que aquilo não era coisa de bicho, nem de gente. Era ela, Comadre Fuluzinha, a protetora da mata, a vingadora dos animais. O espírito que ronda as trilhas escuras, invisível aos olhos, mas impossível de ignorar. Eles tentaram correr, mas a floresta parecia mudar a cada passo. Os galhos fechavam as trilhas. As sombras dançavam. O frio subia pelas costas. E então, ela apareceu. Ou melhor, se manifestou. Na manhã seguinte, um deles estava com o cabelo todo trançado. Mas não eram tranças comuns. Eram grossas, retorcidas, tão apertadas que arrancavam o couro cabeludo se alguém tentasse desfazer. E o mais estranho, ninguém viu quando aquilo aconteceu. Naquela noite, eles tentaram fazer o que ouviram de histórias antigas, deixaram mingau de milho e fumo aos pés de uma árvore enorme, pedindo perdão, suplicando para sair da mata vivos. Mas o que é quebrado, às vezes não tem conserto. Na madrugada seguinte, o som dos gritos ecoou entre os troncos. Cortes profundos surgiam nos corpos dos homens como se garras invisíveis estivessem arrancando pedaços de carne. Um deles jurou ter visto um vulto de tranças longas passando correndo, quase flutuando, com os olhos vermelhos brilhando no escuro. Só um sobreviveu. E ele, nunca mais foi o mesmo. Hoje ele vive isolado, com marcas no rosto que parecem feitas por garras. Mas o pior não são as cicatrizes, é o olhar. Um olhar perdido, que sempre volta para a floresta. Ele jura que ainda ouve o assovio, toda noite. Mesmo longe da mata. E se você acha que é só lenda, pense 2 vezes antes de entrar no mato sem respeito. Porque Comadre Fuluzinha ainda está lá. Esperando. Assoviando. Trançando. Vingando. A Mata Atlântica em Pernambuco é densa, úmida e viva. É o tipo de lugar que parece respirar. Durante o dia, o som dos pássaros e o farfalhar das folhas até dão uma sensação de paz. Mas à noite, o clima muda. A escuridão se instala como uma névoa espessa, abafando os sons e ampliando cada estalo de galho como se fosse um aviso. Lá dentro, o tempo parece parar. A luz da lua mal atravessa as copas fechadas. As trilhas se perdem em meio às raízes retorcidas. Tem gente que diz que a floresta tem vontade própria. E tem lugares ali onde até os animais evitam passar. Era nesse ambiente sombrio que 3 homens resolveram se enfiar.
3 caçadores clandestinos. O líder do grupo era Zé Bigode, um sujeito conhecido na região por fazer dinheiro vendendo peles e carnes de animais silvestres. Baixo, forte, com uma barba rala e um sorriso debochado. Já tinha ouvido falar da comadre Fuluzinha, claro, mas dizia que isso era conversa para assustar besta. Nunca vi fantasma que pagasse conta, ele dizia. Com ele estavam Carlinhos, o mais novo, e Pirrita, um cabra magro de olhar desconfiado. Nenhum deles era flor que se cheirasse. Tinham feito daquela mata o quintal da criminalidade. Colocavam armadilhas, derrubavam árvores pequenas, deixavam o chão sujo de sangue e sacolas de plástico. Naquela noite em especial, eles estavam atrás de um tatupeba gigante que, segundo ouviram, morava nas bandas mais profundas da mata. Iam vender a carne, a carapaça, tudo. Entraram no início da tarde com mochilas nas costas, espingardas nas mãos e cigarros no canto da boca. Mas à medida que o sol foi sumindo atrás dos galhos, uma sensação estranha começou a tomar conta do ar. Nem Carlinhos, que era o mais falador, conseguia puxar papo. Estava tudo quieto demais. O silêncio não era natural. Era como se a floresta tivesse prendido a respiração. Pirrita parou no meio da trilha, suando frio, e olhou para os lados. "Cês ouviram isso?" Sussurrou. "O quê, homem?" Zé Bigode retrucou, impaciente. Um assovio, seco, curto. Eles pararam. Ficaram ali, em silêncio. E então veio de novo. Não era o vento. Era preciso, calculado. E vinha de perto. Carlinhos arregalou os olhos. "Dizem que é assim que ela começa." Zé Bigode bufou. "Deixa de frescura, rapaz. Vamos logo pegar esse tatu e sair fora." Mas o clima tinha mudado. A mata parecia mais escura, como se tivesse ficado de mal deles. Naquela noite, eles acamparam perto de uma clareira. Fizeram fogo, riram alto, beberam cachaça, como se estivessem no quintal de casa. Mas ninguém dormiu direito. E quando amanheceu, algo estava diferente. Carlinhos acordou gritando. Seu cabelo estava trançado. Tranças tão apertadas, tão perfeitas, que nem com faca conseguiam soltar. Pirrita vomitou de nervoso. Zé Bigode empalideceu. Não havia sinal de ninguém por perto. E eles não tinham fechado os olhos por mais de uma hora. A floresta tinha dado o primeiro aviso. E quando a comadre Fuluzinha avisa, é melhor correr. Se der tempo. Depois daquela manhã, o clima no acampamento virou uma panela de pressão prestes a explodir. Carlinhos, ainda com os cabelos trançados, estava em pânico. Não parava de suar, andar de um lado para o outro, mexendo no próprio couro cabeludo como se aquilo fosse um ninho de cobras. As tranças continuavam ali, firmes, impossíveis de desfazer. Tinham uma aparência quase viva, como se tivessem sido feitas por mãos que não obedecem à lógica humana. Zé Bigode tentava manter o controle. "É só um trote de alguém da vila. Algum velho querendo nos assustar. Isso aí deve ser coisa de gente, não de assombração." Mas no fundo, ele também sentia, algo estava errado. Muito errado. A floresta já não era a mesma. Parecia apertar ao redor deles, como se estivesse encolhendo. Pirrita começou a ouvir vozes sussurrando durante o dia. Sussurros baixos, incompreensíveis, como preces misturadas com risadas. Ele parava, virava o rosto para os lados e encarava o mato. Nada. Só árvores, folhas e o vento, que agora faziam um barulho diferente, quase como um choro abafado. Ao cair da tarde, as árvores começaram a se mover com mais violência, mesmo sem vento. O fogo que eles tentaram acender não pegava direito. A lenha molhada? Talvez. Ou talvez fosse outra coisa, algo invisível, mas presente. Naquela noite, os três decidiram fazer o que já tinham ouvido de histórias antigas. Embaixo de uma gameleira grossa, colocaram uma tigela com mingau de milho, um pedaço de fumo de rolo e uma vela acesa. Fizeram isso rezando baixo, com medo até do som da própria voz. Zé Bigode murmurava palavras apressadas, quase pedindo desculpa pela vida inteira. Mas a mata não respondeu. O ar ficou parado. Nenhum sol, nenhum bicho. Nem grilo, nem coruja, nem sapo. Então veio o assovio. Mais forte. Mais próximo. Frio, direto, como se tivesse soprado dentro do ouvido de Pirrita. Ele caiu de joelhos, tremendo. Zé Bigode gritou. É ela. As sombras ao redor da clareira começaram a se mexer.
Algo, ou alguém, caminhava ao redor deles, mas os olhos não conseguiam focar. Era como tentar olhar um vulto através da fumaça. Só sabiam que não estavam mais sozinhos. Carlinhos caiu no chão, se debatendo. Gritava e arranhava o próprio corpo, dizendo que ela estava dentro dele, puxando, cortando, rindo. Zé tentava levantar o rapaz, enquanto Pirrita corria em círculo feito doido, tentando encontrar uma trilha, qualquer direção para escapar. Mas cada caminho parecia levar de volta para o mesmo lugar. Um labirinto vivo. E então, do meio da mata, um som de passos descalços, leves, mas decididos. As folhas se separaram, por um segundo, todos viram, uma figura feminina, de cabelos longos trançados, olhos vermelhos como brasa e um vestido esvoaçante que não tocava o chão. Era a comadre Fuluzinha. Ela olhou para os três, e sorriu. Naquele sorriso, não havia piedade. Só a promessa do que estava por vir. A figura da comadre Fuluzinha desapareceu tão rápido quanto apareceu. Foi como uma rajada de vento negro passando por eles, e, de repente, tudo mudou. A fogueira se apagou sozinha, como se tivesse sido engolida por algo invisível. A temperatura caiu bruscamente, e o ar ficou pesado, difícil de respirar. Um cheiro forte de mato queimado, misturado com sangue fresco, invadiu o nariz dos três homens. Foi nesse momento que os gritos começaram. Pirrita foi o primeiro. Algo o agarrou pelo tornozelo e o arrastou floresta adentro. Ele se debatia, chutava o ar, arrancava pedaços de raiz com as unhas, mas era inútil. Nenhum dos outros teve coragem de correr atrás. Só ouviram o som dos ossos se partindo. Depois o silêncio, e em seguida, o assovio. Zé Bigode, suado e pálido como um pano velho, agarrou a espingarda com força. Estava sem munição, mas segurava como se fosse um crucifixo. Carlinhos chorava encostado numa árvore, com a cabeça entre os joelhos, as tranças apertadas sangrando o couro cabeludo. A gente já fez a oferenda, comadre. Já pedimos desculpa. Gritou Zé. Leva só um. Deixa o resto ir. Uma risada baixa veio de trás deles, ecoando entre as árvores. Zé virou rápido e viu, nada. Mas então, do alto, algo caiu, ou foi jogado. Era o chapéu de Pirrita. Rasgado. Sujo de sangue. E ainda quente. Carlinhos começou a babar, os olhos virando para cima. Dizia que estava vendo ela nas sombras. Que ela estava puxando as tripas dele de dentro, mesmo sem encostar. E então, sem aviso, os cortes começaram a aparecer. Como se lâminas invisíveis rissem de cada camada da pele. Primeiro os arranhões, depois cortes mais fundos. Sangue jorrando. Zé Bigode tentava ajudar, mas cada vez que tocava o amigo, sentia como se 1000 agulhas entrassem em suas mãos. Ela não quer oferenda, murmurou Carlinhos, antes de cuspir sangue. Ela quer justiça. Zé correu. Desesperado. Saiu tropeçando na trilha, batendo contra árvores, encharcado de suor e medo. Não olhava para trás. Sabia que se olhasse, ela estaria ali. Mas mesmo correndo, o assovio não saía de perto do ouvido. A floresta parecia dobrar, distorcer o caminho. Os galhos o agarravam. As raízes tentavam puxar seus pés. Era como se a própria terra quisesse engolir aquele invasor. Quando finalmente caiu no chão, sem forças, coberto de sangue e lama, viu pela última vez a sombra dela pairando sobre ele. Ela se curvou devagar. Seus olhos brilhavam em vermelho vivo. E então ela falou. Um para viver. Para contar. Para avisar. Os outros, já foram. Zé desmaiou ali mesmo. Quando acordou, estava numa clareira, com cortes por todo o corpo. Cortes profundos, em forma de galhos e folhas. Parecia que a mata havia deixado sua marca, por dentro e por fora. 2 dias depois, foi encontrado por um grupo de agricultores. Delirando, tremendo, com o corpo coberto de feridas e o cabelo começando a cair. Ele sobreviveu. Mas nunca mais foi o mesmo. E toda vez que escuta um assovio, ele começa a chorar. Zé Bigode nunca contou a história direito. Só fragmentos. Dizia que algo o deixou viver. Que não foi sorte. Foi escolha. Depois que foi encontrado, passou meses internado num hospital público de Recife. O corpo curado aos poucos, mas a mente, nunca mais. Os médicos diziam que ele sofria de surtos psicóticos, alucinações. Mas os moradores da região sabiam o que tinha acontecido. E respeitavam. Alguns diziam que viram ele andando no pela beira do mato, falando sozinho. Outros juram que ele conversa com árvores. E,
Toda sexta-feira à noite, acende uma vela no mesmo canto da mata, deixa uma tigela de mingau e um pedaço de fumo. Nunca mais encostou numa arma. Nunca mais falou em caçada. E nunca mais se aproximou de uma floresta. O corpo dele ainda carrega cicatrizes. Não como cortes normais. São marcas em formas de folhas, espinhos, raízes. Como se a própria comadre Fuluzinha tivesse deixado um carimbo, esse aqui mexeu onde não devia. Mas o mais estranho aconteceu 5 anos depois. Um grupo novo de caçadores entrou naquela mesma parte da mata. Gente de fora, com jeitão de valentão, querendo matar porco do mato para vender carne em feira. Na manhã seguinte, só encontraram as mochilas e rastros de sangue. Nada mais. E, no meio da trilha, uma tigela de mingau ainda quente. E um fumo inteiro, seco, largado ali, ignorado. Zé Bigode foi até lá quando soube. Chegou tremendo, debaixo de sol quente. Olhou em volta e falou bem baixinho. Ela ainda tá aqui. Nunca saiu. E virou as costas sem dizer mais nada. Tem gente que acha que ele enlouqueceu. Outros acham que virou parte da floresta. Porque até hoje, em noites muito quietas, quem mora perto do mato jura ouvir o assovio. E, se você prestar atenção, às vezes dá para sentir aquele cheiro de fumo queimado no ar. Às vezes, aparecem tranças em cabelos de quem nunca teve. E às vezes, só às vezes, dá para ouvir uma risada feminina lá longe. Leve, debochada, como se alguém estivesse se divertindo muito com tudo isso. O que aconteceu com Pirrita e Carlinhos? Nunca encontraram os corpos. Mas os animais pararam de morrer naquela parte da mata. Como se a floresta tivesse fechado as portas. E só abrisse, para punir. A história de Zé Bigode e da comadre Fuluzinha continua viva entre as árvores da Mata Atlântica de Pernambuco. Não está em livros. Não está em jornais. Está na boca do povo, nos cochichos ao redor das fogueiras, nas conversas baixas no balcão da venda. Está no medo silencioso de quem sabe que existem coisas que não se deve mexer. A mata é antiga. Sagrada. E quem pensa que pode invadir, destruir ou matar sem consequência, mais cedo ou mais tarde, paga. A comadre não é boazinha. Não é fada. Não é lenda de criança. Ela é justiça bruta, selvagem, implacável. Ela protege o que é dela. E o preço que cobra, não tem volta. Imagina isso, já passa da meia-noite, a cidade de Belém parece dormir sob o calor úmido da madrugada. Mas nem todo mundo dorme, né? Tem gente que ainda tá rodando por aí, como os taxistas, por exemplo. Gente que vive da noite. Gente que já viu de tudo. Ou, quase tudo. Um desses taxistas, o seu Raimundo, já com quase 30 anos de volante, jura que nunca teve medo de nada. Até aquela noite. Até ela entrar no carro. Ele estava parado ali, perto do cemitério da Soledade, como sempre fazia no fim de noite. O lugar era meio isolado, mas dava boas corridas pro centro. E foi ali que ela apareceu. Uma moça jovem, pálida, cabelo escuro preso num coque baixo, vestida com uma roupa que parecia de outra época. Um vestido azul claro, meio desbotado, como se tivesse sido lavado 1000 vezes. Ela se aproximou devagar, os passos quase sem som, e pediu: "O senhor pode me levar até a cidade velha? Meu pai paga quando a gente chegar." O seu Raimundo estranhou a aparência da garota. Ela parecia deslocada. Mas não disse nada. Era mais uma corrida, pensou. Mais uma nota de 20 no bolso. Mas a viagem foi esquisita. Silêncio absoluto. Ela não tirava os olhos da estrada. O carro parecia ficar mais frio a cada quilômetro, mesmo com o calor infernal lá fora. O retrovisor mostrava o rosto dela imóvel, sem piscar. E a cada cruzamento que passavam, seu Raimundo jurava ouvir um sussurro vindo do banco de trás. Só que ela não abria a boca. Chegando na casa, uma mansão antiga, com aparência de abandonada, ela desceu calmamente e apontou para a porta. "Meu pai tá aí. Pode cobrar ele." Seu Raimundo tocou a campainha, meio confuso. Esperou. E foi atendido por um senhor de olhar cansado, que franziu a testa assim que ele explicou quem tinha trazido. "Minha filha? Moço, minha filha morreu há mais de 60 anos." A casa toda parecia murchar naquele momento. O silêncio, que já era pesado, ficou sufocante. O ar, denso. Seu Raimundo olhou para trás. O banco de trás do táxi, vazio. Mas o assento ainda estava molhado,
como se alguém tivesse acabado de sair de lá. E havia uma mecha de cabelo preto presa no encosto. Dizem que ele nunca mais dirigiu à noite depois disso. Dizem que até hoje ele reza toda vez que passa perto daquele cemitério. E ele não é o único. A história da moça do táxi assombra Belém há décadas. E o mais assustador? Ela nunca para. A cada ano, um novo taxista relata o mesmo encontro. A mesma moça. O mesmo destino. E se você acha que é só lenda, bom, talvez um dia, tarde da noite, você mesmo dê de cara com Josefina Conte. Belém do Pará é uma cidade de contrastes. De dia, é um caos quente e pulsante, com gente apressada, buzinas, feiras lotadas e o cheiro forte de tucupi e tacacá se espalhando pelas ruas. Mas à noite, Belém muda. O ar parece mais pesado. As luzes dos postes piscam como se não quisessem iluminar demais. E tem lugares, principalmente perto dos cemitérios, que parecem esquecidos por Deus. É nesses cantos escuros que nascem as histórias. Lendas sussurradas de boca em boca, passadas de taxista para taxista, de morador antigo para criança curiosa. E uma dessas histórias nunca morre. Ela sempre volta. A história da moça do táxi. Josefina Conte nasceu no dia 19 de abril de 1915. Filha de uma família tradicional da cidade, morava numa mansão imponente no bairro da Cidade Velha. Dizem que era uma menina doce, educada, de olhos tristes e sorriso delicado. Mas também dizem que ela nunca foi realmente feliz. Naquela época, a cidade ainda era tomada por charretes, e os poucos carros que existiam eram de famílias muito ricas. Josefina não saía muito de casa. As mulheres eram criadas para casar, cuidar da casa, no máximo, passear na Praça da República com as damas da sociedade. Só que Josefina era diferente. Ela gostava de sair escondida, conversar com desconhecidos, andar pela cidade com olhos de quem queria ver o mundo além dos muros da mansão. Foi numa dessas saídas que algo aconteceu. O que exatamente, ninguém sabe ao certo. Só se sabe que, com apenas 16 anos, Josefina morreu. A versão oficial diz que foi febre tifoide. Mas há quem diga que ela foi assassinada. Outros falam em suicídio. A única certeza é que o corpo dela foi sepultado no cemitério da Soledade, num túmulo elegante de mármore branco, com seu nome gravado em letras douradas. Acontece que, anos depois, começaram a surgir relatos estranhos. Taxistas diziam que pegavam uma moça sozinha, jovem, com roupas antigas, sempre à noite, nas redondezas do cemitério. Ela entrava no carro, pedia para ser levada até a Cidade Velha, e dizia que o pai pagaria a corrida ao chegar. Mas quando o motorista batia na porta da casa, era recebido por um senhor velho, sempre com os olhos marejados. O mesmo diálogo se repetia, década após década. Essa moça é minha filha. Mas ela morreu há muitos anos. Josefina não envelheceu. Não deixou de vagar. Ela não fala muito, não sorri. Mas sempre aparece, principalmente em noites chuvosas ou datas próximas ao seu aniversário. E quando ela entra no carro, a temperatura cai. O rádio falha. O cheiro de flores do cemitério invade o veículo. E se o taxista tentar conversar, ela apenas fita a janela, como se visse algo que os vivos não conseguem enxergar. Ninguém sabe por que ela continua voltando. Ninguém entende o que ela quer. Mas os que já deram carona para ela, nunca mais foram os mesmos. O seu Raimundo, aquele mesmo taxista da história, não foi o único a ter o azar de cruzar com Josefina. Na verdade, o que mais assusta nessa lenda é justamente isso, ela se repete. Sempre do mesmo jeito. Sempre com detalhes idênticos. Mas, de vez em quando, acontece algo diferente. Algo que faz a história parecer ainda mais real. Ainda mais perigosa. Em 2017, um rapaz chamado Elias, novato na praça, decidiu pegar o turno da madrugada. Jovem, destemido e precisando de dinheiro, ele achava que aquelas histórias de assombração eram só papo de taxista velho. Ria quando alguém falava da moça do táxi. Se ela aparecer para mim, eu cobro dobrado, dizia brincando. Naquela noite, uma quarta-feira abafada de outubro, Elias estava rodando sem muito movimento. Por volta das 2 da manhã, resolveu cortar caminho pela rua do cemitério da Soledade. A via estava deserta, mal iluminada, e o rádio do carro começou a chiar do nada. Ele tentou trocar de estação, mas todas estavam com interferência. Só estática. Foi quando ele a viu. Parada na esquina, como se estivesse esperando alguém. Vestido azul claro, cabelo preso, mãos juntas na frente do corpo. Ela olhou diretamente para ele,
como se já soubesse que ele ia parar. E ele parou. Boa noite, moça. Para onde a gente vai? Ela entrou sem responder, sentando no banco de trás com movimentos calmos, quase flutuantes. Depois de um segundo de silêncio, ela disse: Cidade Velha. Meu pai paga quando a gente chegar. O tom era frio, sem emoção. Mas a voz era limpa, suave, como de uma menina inocente. Elias sentiu um arrepio subir pela espinha, mas forçou um sorriso e deu partida. Durante o trajeto, ele começou a se incomodar com o cheiro dentro do carro. Um perfume adocicado, enjoativo, parecido com aquelas flores usadas em velórios. A temperatura também caiu, mesmo com o ar-condicionado desligado. Ele se virou discretamente para olhar no retrovisor, mas o que viu fez o sangue gelar. O reflexo dela não estava ali. O banco estava vazio. Mas ele ouvia a respiração dela. Sentia a presença. Até conseguia ver de relance, pelo canto do olho, a silhueta dela ali, firme. Quando tentou falar algo, a voz travou. A garganta secou. O carro começou a falhar, dar pequenos trancos, como se a bateria estivesse morrendo, mesmo sendo nova. Tá tudo certo aí atrás? Arriscou perguntar, tentando disfarçar o nervosismo. Silêncio. Apenas um sussurro veio do banco de trás, quase inaudível. Já estamos chegando. Chegaram. A casa, imponente e antiga, se ergueu no meio da escuridão. A mesma que todos os taxistas descrevem. Elias olhou pelo retrovisor de novo. Nada. Ela havia desaparecido. O banco ainda marcado, o cheiro das flores mais forte que nunca. Ele desceu, bateu no portão de ferro enferrujado. Uma luz se acendeu lá dentro. Um senhor idoso, de olhos fundos e expressão abatida, abriu a porta. Elias, ainda meio sem entender o que estava acontecendo, falou. A moça que o trouxe, ela disse que o senhor ia pagar a corrida. O velho não respondeu de imediato. Apenas encarou o carro. Depois, murmurou com a voz falhando. Ela ainda está fazendo isso? E fechou a porta devagar, deixando Elias sozinho, com o coração disparado, as pernas tremendo, e a certeza de que aquela noite não foi normal. Ele nunca mais voltou a rodar naquela região. Em 2022, um taxista chamado Antenor, já experiente, calejado pela vida e pelas ruas de Belém, decidiu que não acreditava em assombração. Ele dizia que essas histórias eram invenções para amedrontar os novatos, que espírito nenhum pagava corrida e que, no fim das contas, tudo não passava de boato. Mas naquela madrugada, ele descobriu que tem coisa que não dá para explicar. E que brincar com o que a gente não entende, pode custar caro. Passava pouco das 3 da manhã quando ele resolveu encerrar o turno. Tava cansado, a noite tinha sido fraca, e ele cortou o caminho pela famosa avenida que beira o cemitério da Soledade. O carro tava em silêncio, só o som do motor e um chiado baixo do rádio. Quando ele reduziu para passar por um buraco, viu uma figura no canto da rua. Uma garota. Parada, com um vestido azul claro, cabelos escuros bem presos, e um olhar que parecia atravessar a alma. Antenor, mesmo desconfiado, parou o carro. Ela se aproximou, com a mesma voz suave e distante de todas as descrições anteriores, disse: Cidade Velha. Meu pai paga quando a gente chegar. Ele já sabia da lenda. Sabia do nome dela. Sabia o que isso significava. Mas não se intimidou. Pensou, quero ver até onde isso vai. Entra aí, Josefina, disse ele, com um sorriso cínico. Ela não respondeu. Apenas entrou. Silenciosa. Séria. Os olhos fixos no vazio. O carro seguiu pelas ruas vazias. Mas, dessa vez, algo diferente começou a acontecer. O rádio ligou sozinho, emitindo uma música antiga, daquelas de vitrola, como se estivesse sendo tocada bem ao fundo. Uma valsa. Antenor tentou desligar, mas os botões não funcionavam. De repente, os faróis começaram a piscar, como se a eletricidade estivesse falhando. E então, a voz dela ecoou, mais alta, mais pesada. Você sabe quem eu sou. Antenor gelou. Tentou manter a calma, mas as mãos tremiam no volante. Ele olhou pelo espelho. Ela ainda estava ali. Mas agora, seus olhos sangravam. Literalmente. Um fio escuro escorria dos olhos dela até o queixo. A pele estava mais pálida, quase cinza, os lábios secos, e o vestido, coberto de terra e lama. Como se tivesse acabado de sair do túmulo. Ele freou o carro bruscamente. A garota nem se mexeu. Que porra é essa? Gritou ele, em pânico. Ela olhou diretamente para ele no espelho.
Pela primeira vez, os olhos dela encontraram os dele. E aí ela falou, com uma voz que não parecia humana, grave e sibilante, como se viesse de dentro de um túmulo. Eu não quero só carona, Antenor. Eu quero companhia. As portas travaram sozinhas. O cinto de segurança se apertou em volta do peito dele, prendendo-o ao banco. O carro inteiro tremeu. Do porta-luvas, saía um cheiro de podridão, como se algo morto estivesse ali dentro. A valsa tocava mais alto. As janelas ficaram embaçadas, como se dezenas de mãos estivessem pressionando do lado de fora. E então ela sumiu. Mas não por completo. Antenor desmaiou. Quando acordou, estava numa estrada de terra, no meio do mato, com o carro desligado, o banco do passageiro da frente arranhado com marcas de unha, e no banco de trás, um bilhete. Escrito com sangue. Agora você me conhece. E eu conheço você. Ele abandonou o táxi naquela mesma semana. A história de Antenor se espalhou feito fogo em palha seca entre os taxistas da cidade. Alguns diziam que ele surtou, outros que ele inventou tudo para ganhar fama. Mas a verdade é que depois daquela noite, ele nunca mais foi visto na região do cemitério. Nem durante o dia. Trocou de rota, vendeu o carro e começou a trabalhar com entregas, evitando dirigir à noite. Só que aí veio o mais estranho. 3 dias depois do acontecido, um jovem motorista de aplicativo chamado Davi, que nunca tinha nem ouvido falar da lenda, aceitou uma corrida noturna partindo exatamente de onde? Da frente do cemitério da Soledade. A mulher que solicitou usava um nome simples, Jo. Davi chegou ao local. Estava escuro, chovendo fino, e a rua completamente vazia. Ele quase desistiu da corrida, mas aí viu a notificação, passageira a caminho. Minutos depois, uma garota surgiu da névoa, andando devagar, de vestido azul e cabelo preso. Parecia saída de um filme antigo. Ela entrou no banco de trás. Silenciosa. A viagem era curta, até a cidade velha. Davi, simpático, perguntou: "Tá indo para casa?" "Meu pai paga quando a gente chegar", ela respondeu, com um tom sem emoção. O trajeto foi tenso. Silencioso. E quando chegaram no endereço, uma casa velha, toda escura, ele notou que não havia luzes acesas. Bateu no portão, já achando estranho. Um senhor muito velho abriu a porta. Trouxe uma passageira chamada Jo, ela disse que o senhor ia pagar a corrida. O velho congelou por um segundo. Depois, com um olhar cansado, murmurou: "Josefina?" Ele olhou dentro do carro, e ela não estava mais lá. Mas tinha algo no banco de trás, uma fotografia antiga, em preto e branco, com data de 1931. Era o retrato de Josefina Conte. A mesma garota. Mesmo vestido. Mesmo penteado. Ao fundo, escrito à mão, 19 de abril, aniversário da nossa filha querida. Eternamente em nossos corações. Era exatamente o dia da corrida. O aniversário dela. E desde então, todos os anos, na madrugada de 19 de abril, motoristas relatam ter pego uma passageira parecida, sempre saindo das proximidades do cemitério, sempre indo para a mesma casa. Sempre com o mesmo final, ela desaparece. Mas nos últimos tempos, os relatos mudaram. Ela já não aparece só em táxis. Já usou carro de aplicativo, carona de moto, até foi vista pedindo ajuda em um posto de gasolina. E agora, ninguém tem certeza de onde, ou quando, ela pode aparecer. Talvez, da próxima vez, seja você quem pare o carro para ela. E quando ouvir: "Meu pai paga quando a gente chegar", você vai lembrar dessa história. Só resta saber se vai ser a tempo. A história da moça do táxi continua viva nas sombras de Belém. E não importa quantas vezes ela se repita, sempre parece nova. Sempre parece real. Ela não envelhece. Não desaparece. Só muda de lugar. Muda de alvo. E espera. Pacientemente. Alguns acham que é só uma lenda urbana. Um aviso inventado para assustar taxista desavisado. Mas quem já viu o rosto dela de perto, quem já sentiu aquele frio no banco de trás, garante, ela é real. E não é só uma alma perdida, é algo preso entre dois mundos, como se estivesse condenada a reviver aquele último trajeto pro resto da eternidade. E pior, parece que ela quer companhia. Talvez ela esteja procurando alguém para dividir o fardo. Talvez, ela só esteja cansada de andar sozinha. Você já parou para pensar nisso? Na próxima vez que estiver dirigindo de madrugada, principalmente se estiver perto de um cemitério, e ver uma garota sozinha, de vestido azul, pedindo carona, vai parar? Vai abrir a porta?
E se ela disser que o pai vai pagar quando vocês chegarem, o que vai fazer? Acreditar? Seguir o trajeto? Ou vai lembrar da história de Josefina Conte, a garota que morreu em 1931, mas que ainda insiste em andar pelas ruas de Belém como se o tempo nunca tivesse passado? Só há uma coisa certa. Uma vez que ela entra no seu carro, nada mais será como antes. Agora me diz. Você teria coragem de levar a corrida até o final? Se gostou dessa história sombria, confere outras aqui no canal. Tem muito mais lenda macabra, caso real e mistério sobrenatural esperando por você. Deixa aquele like sinistro, comenta o que você faria se encontrasse Josefina no meio da noite, e não esquece de se inscrever. E lembre-se, algumas lendas não são só lendas. Elas só estão esperando o momento certo para voltar.